Gente, bom dia, paz seja convosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando que você vai ter acesso a esse áudio. E eu gostaria de hoje, neste dia, partir, partilhar, a palavra certa é essa, uma palavra com vocês. E a palavra que Deus me move a compartilhar com vocês é o Salmo 130. Salmo 130, que fala sobre uma condição humana de um ser humano, logicamente, diante de Deus. E o Salmo 130, ele diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, e estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Sim, mais do que os sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança ao Senhor, no Senhor, perdão, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Salmo 130. Este salmo, ele descreve a condição de um ser humano que carrega dentro de si um peso sufocante, carrega dentro da sua mente, da sua alma, do seu coração, na sua consciência, algo que o oprime. E a sensação que o salmista tem é uma sensação, pelo menos aos meus olhos, de separação, de distanciamento de Deus. Ele chega e diz o seguinte: é das profundezas que eu te clamo. Muito embora o Salmo 139, ele faz uma afirmação muito interessante. Quando o salmista dizendo que diante de Deus ninguém se esconde, não dá para se esconder de Deus. Diante de Deus não existe esconderijos. Diante de Deus não existe a mínima possibilidade de você ficar alienado dele se ele quiser te tocar e até ele ir até você, melhor dizendo. E aí ele diz lá no Salmo 139, se ele fizesse uma cama no Seol, ali o Senhor estaria. Só que neste salmo, o contexto aqui é um contexto diferente, porque o salmista, ele de fato ele está vivenciando uma situação de angústia, de separação, de distanciamento de Deus, e isso gerado por uma razão, pelo pecado. É o pecado. E é bem curioso que o pecado, na nossa consciência, na nossa cultura, na nossa forma de pensar, conceber a vida na relação com Deus, o pecado é aquilo que Deus não gostaria que nós fizéssemos. É algo que nós temos como posição, uma posição que nós adotamos na vida, mas que fere a Deus, que fere ao Senhor, e isso faz mal para a gente. Isso nos prejudica. E é exatamente isso que o salmista diz. E ele vai numa descrição ou numa narrativa mostrando uma situação muito complicada.
Ele diz assim, olha, das profundezas. Só que agora é como se das profundezas, diferente do Salmo 139, fosse esse lugar de um grande isolamento de Deus, de uma grande distância de Deus. Então ele diz assim, ó, das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Eu clamo a ti, Senhor. Agora, eu me lembro que, ouvindo um sermão, perdão, melhor assim, ouvindo um sermão do reverendo Caio Fábio, lá na década de 80, quando ele falava desse salmo aqui, Salmo 130, ele fez uma afirmação muito interessante, muito inteligente, no sentido de que o salmista aqui, ele dá um susto na natureza humana ou na natureza divina, no seguinte aspecto. A gente sabe que nós não surpreendemos Deus. A gente sabe que a gente nunca vai conseguir surpreender Deus pelo que nós somos, pelo que nós temos, pelo que nós sentimos. Porque Ele sabe o que nós somos, Ele nos conhece, Ele nos sonda. Antes de nós falarmos alguma coisa, diz o texto que ainda a palavra não me chegou à língua e Ele já conhece. Só que aqui o susto é pelo seguinte motivo e pela seguinte razão. Porque ele dizia assim que quando o homem peca, quando nós pecamos, e isso vem lá dos primórdios da existência humana, quando nós pecamos, a nossa tendência é fincar a cabeça num buraco, é olhar para baixo e não ter coragem de olhar para cima. É se afastar de Deus. A prova disso é quando Adão, Eva chegam daquele estágio de comer do fruto da árvore do conhecimento de bem e do mal, e o texto do Gênesis vai nos dizer que Deus ele vinha todo final de tarde, início de um novo dia, na viração do dia, talvez essa seria a melhor expressão, vinha ali na tardezinha, e vinha falar com Adão e com Eva, só que num belo de um dia eles se escondem. E a razão do esconderijo, ou do se esconder, ou do esconder-se, foi por conta do pecado. E aí Deus perguntou, vocês comeram do fruto que eu disse que não era para comer, que se vocês comessem desse fruto iriam acontecer coisas, iria ter consequências? Porque o pecado nos leva a esconder. O pecado nos leva a fugir do confronto, do encontro com Deus. Mas aqui o salmista diz, não, ouve, Senhor, a minha voz. Senhor, eu estou num buraco, eu estou no porão da existência, eu estou muito além do porão, mas olha para mim, escuta a minha oração, ouve a minha voz, esteja atento os teus ouvidos às minhas súplicas. Eu não faço uma oração simples, eu não faço uma oração qualquer, pelo contrário, a minha oração é um grito, é uma súplica, é uma busca intensa. A minha alma grita, a minha alma sofre, eu preciso de Deus. É isso que ele diz aqui. Estejam atentos às minhas súplicas. E aí ele chega diante dessa oração, ele fala uma coisa que é verdade, que é uma realidade, no verso de número 2, mas que ao mesmo tempo, aliás, no verso número 3, e ao mesmo tempo é uma coisa audaciosa da parte dele. Porque ele chega e diz o seguinte, olha, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu errei, eu sei que eu me encontro numa condição muito lamentável, eu estou numa situação precária, eu estou enfiado nas profundezas, largado nas profundezas. Aliás, eu me coloquei nessa situação. Mas ele diz o seguinte, só que se o soberano Senhor, se tu, soberano Senhor, registrar os pecados, quem escaparia? Na tradução mais antiga, na tradução da revista atualizada, talvez na revista corrigida, diz assim, se tu observares iniquidades, quem subsistirá? Ninguém subsistiria, porque quem de nós que não peca,
Quem de nós que não erra? Quem de nós que não falha? Quem de nós que não chega numa condição totalmente de separação de ti por conta de desejos e de coisas que nós fazemos que o Senhor gostaria que nós não tivéssemos feito? Quem de nós? E eu acho muito interessante essa oração do salmista. Muito interessante, muito corajosa, muito verdadeira, muito honesta. Só que ele fala assim: contigo está o perdão. Se tem algo que eu ouvi de meus pais, se tem algo que eu aprendi como uma herança, é que o Senhor, de verdade, o Senhor perdoa. O Senhor é o Deus que convive ali dentro dessa realidade de perdão. Se alguém se arrepende, se existe um arrependimento verdadeiro e genuíno, o Senhor perdoa, contigo está o perdão. Mas eu gosto do que ele diz: contigo está o perdão, todavia para que seja temido. O perdão de Deus ele tem custo, no sentido de que não é barato, no sentido de você fazer o que você quer. Ah, não, depois Deus me perdoa, eu vou viver desse jeito, depois Deus me coloca lá e me perdoa e tá tudo certo. Não funciona assim. Na realidade não é assim. Ele fala: contigo está o perdão para que seja temido. Eu temo. Eu sei que eu errei, por isso que eu estou aqui me colocando diante de ti, mas na certeza de que não existe ninguém no universo, Senhor. Essa é a conversa do salmista. Não tem ninguém no universo, não existe ninguém no universo. Se o Senhor olhar para essa pessoa, se o Senhor buscar e vasculhar, não tem ninguém que o Senhor vai achar que não peca, que não erra, que não falha. Portanto, eu não sou esse ser totalmente que se destaca num grupo de seres humanos, não. Todo mundo erra. Contigo está o perdão. E aí no verso de número 4, no verso de número 5, melhor dizendo, ele fala assim: espero no Senhor com todo o meu ser. Se tem uma coisa que eu faço, se tem uma coisa que eu busco, se tem algo que me move, que me empresta energia para canalizar num ponto, olhar para um ponto e buscar esse ponto, se tem algo que acontece, é colocar a esperança em ti. Se tem algo que eu busco, melhor dizendo, é colocar a esperança em ti. A minha esperança está em ti. Espero no Senhor com todo o meu ser. É uma espera que é um culto diante do Senhor. É uma espera que mergulha dentro da minha alma e dentro do meu ser e dentro das minhas entranhas, falando o seguinte para mim, como se fosse uma voz que grita, que fala: a minha alma espera em ti, é com todo o meu ser, a minha esperança está em Deus, não existe ninguém mais em quem eu possa esperar, apenas e tão somente Deus eu posso esperar. E ele fala mais: e na sua palavra eu ponho a minha esperança. Ou seja, diante de tudo, diante da vida, diante do erro, diante do pecado, diante da falha moral, diante de um erro que talvez não foi arquitetado, mas aconteceu, eu não espero de ninguém nada. Eu espero, se eu espero, e espero é de ti. É no Senhor que eu espero, na tua palavra, na tua voz, na tua sabedoria, no teu conhecimento, na tua exortação, na tua palavra de amor, na tua palavra de carinho, na tua palavra de confronto, na tua palavra que nos coloca diante do nosso lugar, sabendo que somente em ti eu posso esperar. Portanto, a minha esperança está no Senhor. É no Senhor que eu estou esperando. E é interessante que, muito embora
na Bíblia esse salmo seja um salmo de peregrinação, as pessoas atribuem a Davi este salmo. Inclusive, eles dizem que Davi o escreveu, ou nesse momento de oração diante de Deus, ele aconteceu exatamente quando ele tinha vivido aquele pecado, que ele havia possuído Batsebá, que ele havia, na tentativa de esconder seu erro, havia matado Urias, seu esposo, que se mostrou muito mais justo do que ele, muito melhor do que ele, porque, abrindo um parênteses aqui, às vezes nós, numa posição de uma certa superioridade espiritual, por algum cargo que as pessoas têm na igreja, alguma função, nós olhamos às vezes para alguém e nos achamos melhores do que esse alguém, só que muitas vezes esse alguém que nós olhamos e julgamos ser melhores do que eles estão num grau, não sei se essa palavra grau seria a melhor palavra, mas eles estão numa situação de espiritualidade muito melhor do que a da gente, infinitamente melhor do que a da gente. E era o caso do marido da Batsebá, o soldado fiel a Davi que ele mandou para a morte. Então dizem que ele estava agora angustiado. E a cena que ele vê do versículo de número 6, quando ele está em oração, e ele diz assim: Senhor, eu estou esperando por você, e para tentar exprimir com palavras o meu desejo, se bem que não é necessário, porque o que Deus não conhece diante da gente, o que Deus não conhece diante de você, tudo ele conhece, mas ele chega, e talvez até para servir para nós que somos leitores da Bíblia, como algo que seja reconhecível, que a gente consiga entender. Ele diz o seguinte: Deus, olha, eu estou vendo aqueles sentinelas que trabalham no palácio, que trabalham aqui. Eu fico imaginando na minha alma, no meu ser, o quanto esses sentinelas, eles desejam que a luz do sol surja, que o dia nasça, que o dia apareça, para que eles possam largar o seu turno, ser rendido pelo guarda da manhã ou pelos guardas da manhã, para que eles possam, ou ele possa, ir para sua casa e deitar em sua cama depois de um banho refrescante, e deitar e descansar, e botar o corpo para descanso, a mente para descanso, do mesmo jeito que eles esperam, eles aguardam e ficam contando os minutos do relógio para que a hora passe, para que o dia chegue. Ele diz assim: eu espero no Senhor, eu espero muito mais do que esses sentinelas aguardam pela manhã, mais do que esses sentinelas que esperam pela manhã. Essa é a sensação. O que é interessante é pensar que o salmista Davi, já que a maioria atribui esse salmo a ele, é pensar que o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo a escolha de Deus, é um homem quebrantado, é um homem que é capaz de fazer algo horrível, e para tentar esconder esse algo horrível, ele faz algo muito mais horrível ainda, mas é alguém que não sai culpando ninguém, não carrega dentro de si o síndrome de Adão, a síndrome de Adão, a síndrome de Eva, que quando confrontados por Deus por conta do fruto que eles haviam comido, um sai culpando o outro. A mulher culpa a serpente, o homem culpa a mulher, e é um tal de ninguém assumir o que se faz, não assumir o que se fez. Mas Davi não, Davi, ele de verdade, ele tentou esconder, de verdade, pelo lado do ser humano, o lado falho que nós carregamos, ele tenta colocar isso debaixo do tapete, ele tenta abrir um buraco na terra e cavar e esconder esse pecado, mas não consegue. Só que diante de Deus ele confessa. Aliás, até
diante do profeta Natan, quando o profeta Natan conta aquela historinha para ele, daquela ovelhinha, do cara que tinha uma ovelhinha que era única, que era ovelhinha como se fosse da família, e do lado dele tem um vizinho que tem muito recurso, que recebe alguém que recebe alguém em sua casa, e ele tinha muitas ovelhas, só que ele não mata nenhuma das suas ovelhas e mata aquela ovelhinha que aquele dono tinha na sua casa, que cuidava como se fosse filho, que andava, que dormia na cama, que comia junto com ele na casa, e de repente ele mata só aquela ovelhinha e deixa todas as suas vivas, e o Davi fica furioso e fala: esse homem é digno de morte. E Natan fala: esse homem é você, porque você tinha todas as mulheres que você quisesse, poder que você desejasse, mas você desejou justamente aquela que você não podia ter, e usou a sua posição mandatária, autoritária, déspota de rei para poder possuir uma mulher que você não tinha direito de possuir. Só que Davi, ele se coloca diante ali de Natan, ele já se arrepende. Esse é Davi segundo o homem segundo o coração de Deus, que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus enxergou coisas que ninguém enxergaria em Davi. E aí ele fala: minha alma espera em ti, mais do que os sentinelas aguardam pela manhã. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Essa é a única vontade que eu tenho na minha vida. Esse é o único desejo que eu tenho na minha vida. No versículo 7, ele diz assim, e é bem curioso, porque agora ele dá uma virada de jogo aqui, como se fosse no campo de futebol. Para quem entende o que é futebol, o jogador de futebol está aqui do lado esquerdo, ele joga a bola lá para o outro lado, e parece que é uma outra coisa, mas é o mesmo jogo, é a mesma partida. Ele fala: eu ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal, a plena redenção. Olha que coisa interessante. No Senhor há amor leal. É muito interessante isso para mim. Eu não sei para você que me ouve, mas isso é muito significativo. A lealdade de Deus, o amor de Deus, ele é baseado em lealdade. O amor de Deus, ele não é baseado em mentiras, não é baseado em disfarçatez, em disfarces, em coisas que não traz segurança, não é lealdade. Israel, espera, porque no amor de Deus há lealdade. Isso é lindo demais, isso é um reconhecimento demais de Davi. E ele fala assim: e nele existe redenção desse pecado que me sufoca e sufoca todos os homens que em verdade olham para Deus e reconhecem o que fizeram e o que são, mas nele a redenção, nele há amor leal. E aí ele diz assim no versículo de número 8, ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Ou seja, o que esse salmista está dizendo diante de Deus, e a sua oração e o seu clamor e o seu grito, é saber que o grito e o clamor é um Deus que tem poder, que escuta, que enxerga, que vê e que sabe que não só ele é alguém que pratica o mal, mas se o Senhor observar a iniquidade e cobrar de todo ser humano que ele seja um santo como ele é santo, ninguém subsiste, porque só ele é santo. Mas esse cara que chega diante de Deus e se coloca diante de Deus, a minha oração é que eu e você, a gente possa ter essa mesma posição desse salmista, essa mesma sinceridade, essa mesma verdade, de chegar diante de Deus e se colocar como alguém que errou, como alguém que falhou, e não ficar arrumando nenhuma desculpa sobre o que aconteceu. Não, eu errei porque aconteceu isso, porque o Senhor não me deu isso. Não, eu errei porque eu errei. Eu errei porque eu sou pecador. Eu errei porque eu falhei. Eu errei porque eu realmente sou alguém que tem uma tendência enorme a errar. Mas eu não te culpo. O que eu
espero de você é que você me perdoe, Senhor. O que eu espero do Senhor é que o Senhor me cubra com tua graça. O que eu espero do Senhor é que aquilo que os guardas esperam, que é o sol da manhã surgir, é que o Senhor venha como o sol da justiça sobre a minha vida. É isso que eu espero do Senhor. E que a nossa oração possa ser assim todos os dias. E que o sangue do Cordeiro, e que o amor de Jesus, e que a graça de Jesus possa ser sobre as nossas vidas, e que a gente possa pedir a Ele e suplicar a Ele o perdão e dizer, como disse aqui o salmista, contigo está o perdão, mas está contigo o perdão para ser recebido com temor, para ser recebido com tremor, sabendo que o perdão de Deus não nos coloca e não pode nos colocar num caminho de irreverência e de desrespeito à vida, desrespeito a si mesmo, desrespeito ao seu próximo e principalmente desrespeito a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nos guarde, Senhor, nos proteja, Senhor, e como muitas vezes nós oramos, nos guarde e nos proteja de nós mesmos, porque em Ti e somente em Ti eu posso ter amparo, porque em Ti e somente em Ti eu posso me sustentar de pé, e que eu possa Te desejar e desejar o Teu perdão, a Tua companhia, a Tua misericórdia, a Tua graça, muito mais do que os guardas que a noite toda trabalham, ansiosos para que a luz do dia chegue, para que eles possam ir para casa, descansar de uma jornada, de uma noite longínqua e interminável, que nós possamos nos colocar diante de Ti, hoje e sempre. É a minha oração. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã, hoje e todos os dias. Amém e amém.